ao último módulo, a última videoaula do nosso módulo do curso de Fundamentos da Sociologia. Estamos encerrando, então, as nossas atividades de videoaula com conhecimento e voltando-se para a sociologia crítica no Brasil. Ou seja, como se refletiu todas aquelas teorias que nós estudamos, né, que são teorias europeias, como essas teorias europeias que fundam a sociologia, como elas se adaptaram e se constituíram no contexto da América Latina e principalmente no contexto do Brasil. Para poder dar conta dessas perguntas sobre a realidade brasileira, um importante sociólogo do século XX se faz presente nos nossos estudos, que é a Florestan Fernandes, que uma das suas principais, dos seus principais trabalhos é a fundação da sociologia crítica no Brasil. Porém, Florestan também trabalhou com outras teorias importantes, como o funcionalismo inglês e outras teorias antropológicas. Foram vários os estudos que Florestan Fernandes empregou para tratar da realidade brasileira, nos aspectos culturais, econômicos, sociais, sempre focado na desigualdade social do Brasil e nas questões de fundo dessas desigualdades sociais, que não eram simplesmente do ponto de vista econômico, mas também do ponto de vista cultural. Florestan Fernandes tem uma história atípica de outros intelectuais. Todos os intelectuais que nós trabalhamos e estudamos até então eram intelectuais de classe média alta, de classe abastada. Florestan, pelo contrário, além de ser brasileiro, que é o único que nós vamos estudar até então, foi um rapaz de origem humilde, não conheceu o pai e sua mãe era uma empregada doméstica analfabeta. Sua origem humilde fez com que cedo ele começasse a trabalhar. Aos 6 anos de idade, Florestan já trabalhava nas tecelagens e nas grandes fábricas de São Paulo. Na década de 20. Porém, ele concluiu seus estudos no que hoje a gente conhece como supletivo, mas era o curso chamado na época Madureza. Em 1941, ele ingressou na Faculdade de Filosofia e Ciências e Letras da Universidade de São Paulo, junto com um grupo muito seleto de estudantes, todos de classe abastada, porque Florestan sempre teve um grande talento e inteligência. Então, como todos sabem, ele rompeu as barreiras que eram impostas pela sua condição econômica e logo se destacou como um brilhante estudante na faculdade. A conjuntura da sua primeira turma de Ciências Sociais da USP, que inauguraria a Escola de Sociologia da USP, era atípica, pois os seus professores todos eram importados, entre eles franceses, ingleses, e todos eles não tinham preocupação alguma em falar o idioma, falar em português suas aulas. Isso fazia com que os estudantes tinham que ter um domínio em vários idiomas, coisa que Florestan não tinha. Porém, as dificuldades foram superadas. Ele seguia seus trabalhos durante o dia e à noite estudava. A disciplina foi uma marca registrada de Florestan e logo chamou a atenção de vários intelectuais. Isso fez com que logo ele ingressasse como assistente
da cadeira de Sociologia. E logo em seguida conduziu uma das suas principais, um dos seus principais trabalhos, um trabalho de fôlego sobre o desenvolvimento ou a sustentação, a formação social dos Tupinambás, uma tribo indígena que já tinha desaparecido no Brasil desde o século XVI. Então, esse trabalho chamou muita atenção de vários antropólogos e foi sua tese de mestrado e doutorado. Sua vida acadêmica, então, começou e Florestan buscou constituir, assim, um método tipicamente brasileiro, uma teoria que conseguisse explicar todas as questões da sociedade brasileira. Uma sociedade que estava em intensa transformação. O material que eu deixei para vocês no Canvas é um material que fala sobre a importância de Florestan Fernandes, escrito por Ottaviani, um sociólogo da Escola da Sociologia Crítica, discípulo de Florestan. E Ottaviani, ele destaca todo o trabalho de Florestan e o contato de Florestan com vários clássicos da realidade social. Entre eles, Silvio Romero, Oliveira Viana, Sérgio Buarque de Holanda, Gilberto Freire, Euclides da Cunha, Manuel Bonfim, Caio Prado Júnior. Então, esse diálogo entre esses autores clássicos da realidade brasileira conduziram às grandes descobertas ou grandes trabalhos de Florestan. A organização social dos Tupinambás, a integração do negro na sociedade de classe, o negro no mundo dos brancos, mudanças sociais no Brasil, a Revolução Burguesa no Brasil, são alguns dos títulos importantes que vão receber grande destaque na teoria de Florestan Fernandes. E eu destaquei também, dentre o material para vocês, o material Mudanças Sociais no Brasil, no capítulo 1, onde Florestan faz uma análise da sociedade capitalista brasileira, ou seja, a sociedade do capitalismo tardio, o que seria esse capitalismo tardio, e a relação do capitalismo tardio com outros nuances da sociedade brasileira. Vamos falar isso a seguir. Então, assim, a gente pode dizer que a obra de Florestan existem várias facetas ou vários momentos onde o autor consegue compreender e entender a verdade, a realidade brasileira. Nós temos o intelectual, nós temos o militante. Florestan militava em favor do socialismo e não separava o trabalho teórico das suas convicções ideológicas. Num segundo momento, o primeiro momento dele foi realmente consolidar a sociologia como uma ciência brasileira, como uma ciência no Brasil. Nesse segundo momento, ele entende que era necessário a luta política. E num terceiro momento também, quando ele morre nesse aspecto de projeto de vida como deputado constituinte, depois deputado federal. Ainda que com abordagens diferentes, ambos acreditam que a educação e a ciência têm potencialmente uma grande capacidade transformadora, baseado mesmo na sua experiência de vida, porque a educação transformou a vida de Florestan. Por isso, deveria ser instrumento de elevação cultural e desenvolvimento social das camadas mais pobres. Um povo educado, segundo Florestan, não aceitaria as condições de miséria e desemprego com que temos. Então, essa sempre foi a grande preocupação desse autor.
a questão da desigualdade. Isso é evidente nesse texto, Mudanças Sociais no Brasil. Essas mudanças ocorreram, porém, a desigualdade sempre se manteve. E ele fala sobre isso. Inicialmente, quando ele escreveu sobre os tupinambás, ele debruçou seus estudos sobre as relações raciais no Brasil. Esse foi um aspecto também muito marcante da sua teoria e sempre presente, mesmo com a sua sociologia crítica, baseada na teoria marxista. A questão racial se encontrava presente para explicar a desigualdade do negro sendo diferente da desigualdade do branco. E isso era um aspecto que Florestan sempre levou em consideração, levando em conta a teoria de Gilberto Freire e rebatendo essa teoria. Então, a atuação dele como deputado, em 1986, ainda sua participação intensa no processo de consolidação e legitimação das ciências sociais no Brasil, são exemplos que definem a vida desse autor. Falando nisso, é importante a gente destacar alguns pontos que Florestan também pesquisou com bastante afinco. Se debruçou sobre as relações raciais no Brasil como elemento de desigualdade social. Além da própria discussão de classe, a questão racial no Brasil também era um elemento importante para definir essa própria desigualdade social, porque elementos do capitalismo moderno estavam entrelaçados de elementos coloniais e de mando, que nós vamos discutir também. Além das discussões sobre as investigações da educação, participou do movimento em defesa da educação pública e de qualidade, consequentemente, e pesquisou o processo de modernização do Brasil e da América Latina, que depois veio ocasionar e marcou esse debate, marcou toda uma geração da Escola de Sociologia de São Paulo. Em destaque, Fernando Henrique Cardoso, com a teoria da dependência, e próprio Ottaviani, que são autores que fazem depois de Florestan esse debate do capitalismo tardio e das relações de mando, as relações coloniais, as relações clientelistas que estavam entrelaçadas dentro da modernização do capitalismo e da sociedade de classes. São alguns aspectos que estão presentes na vida e obra de Florestan. Além da sua intensa participação no processo de consolidação e legitimação das ciências sociais do Brasil, que ele é o grande responsável, também atuou como deputado federal e deputado constituinte. Então, ele atuou na forma prática da política, de uma maneira geral, consolidando também com a preocupação de consolidar a democracia no Brasil, né? Porque existiu, e quando existiu esse rompimento democrático, Florestan sofreu várias sanções pelo regime militar, foi preso, inclusive, e teve que passar um bom tempo lecionando no Canadá e nos Estados Unidos. Depois retorna para lecionar na PUC de São Paulo. Mas então ele sofre penalidades, como a aposentadoria compulsória pelo regime militar. Então sua militância pela democracia também é um forte revés nesse aspecto. Sobre o âmbito teórico, é importante a gente destacar que a sociologia de Florestan Fernandes dialogou com as principais correntes de pensamento do passado,
como Spencer, Comte, Marx, Durkheim, Weber, até Mannheim, Parson, Marcuse, entre outros, além de realizar um balanço crítico entre as diferentes contribuições teóricas. Então, ele conduziu e fez grandes manuais de sociologia, que era uma dificuldade muito grande para os estudantes de sociologia na época. Então, esses manuais faziam com que nós, brasileiros, tivéssemos mais clareza de como realizar e discutir sociologia, ou mesmo como fazer sociologia. E como fazer sociologia na realidade latino-americana, como fazer sociologia na realidade brasileira. Em primeiro momento, essa é a grande preocupação do professor Florestan Fernandes, do mestre Florestan Fernandes. Porém, ele vai destacar-se como o principal fundador da sociologia crítica no Brasil, com uma produção intelectual empregada de um estilo e reflexão que questiona a realidade e o pensamento da sociedade brasileira. As suas contribuições sobre as relações raciais entre brancos e negros, por exemplo, estão atravessadas pelo empenho de interrogar a dinâmica da realidade social, extravasar as tendências e, ao mesmo tempo, discutir interpretações prevalecentes. Ou seja, essa é a marca registrada desse autor, quando ele trata de todas essas questões do materialismo e da dialética. Ele não deixa de lado essas questões sobre as relações culturais, ou seja, como a sociedade brasileira se conduzia nos aspectos das desigualdades. A desigualdade no Brasil, ela não é semelhante, ela não é igual à desigualdade de países industrializados. Aqui temos um capitalismo tardio, em suas palavras. Uma breve história da sociologia do Brasil pode compreender como Florestan chegou a esse ponto e como a sociologia no Brasil se constitui. Esse é um outro momento. Recentemente completou 80 anos de fundação do primeiro curso superior de Ciências Sociais no Brasil. Com a sua fundação em 1933, a Escola Livre de Sociologia e Política da USP e do Rio de Janeiro tem um marco histórico inicial nas trajetórias da ciência social no Brasil, ou seja, uma biografia das ciências sociais do Brasil. Devemos ter em vista que no período que antecede a criação dos cursos superiores acima mencionados, essa tradição de pensamento político e social brasileiro foi responsável pela recepção e circulação das obras, teses, ideias, conceitos das ciências sociais elaboradas da França, Inglaterra, dos Estados Unidos. Ou seja, existia, com certeza, uma importação de teorias, e essas teorias eram reproduzidas no Brasil, ou seja, traduzidas e interpretadas. Era esse o fato. Nessa forma, em linhas gerais, surgiu um balanço histórico sobre a Constituição e a existência de 6 grandes períodos. Então, tem uma divisão de 6 grandes períodos na formação dessa ciência social do Brasil, que pode nos levar até a gente entender um pouco mais sobre a teoria de Florestan Fernandes. Primeiramente, a tradição de pensamento político, que foi inicialmente o que se consolidou, em que os pensadores brasileiros estavam envolvidos em debater
em torno de questões como o território nacional, a natureza do povo e a formação, mas sem um conhecimento muito claro do que eram as ciências sociais. Depois nós temos a constituição de cadeiras universitárias nas ciências sociais e cursos superiores existentes, principalmente nos cursos de filosofia e direito. Então, a sociologia nos cursos de filosofia e direito no Brasil. Depois nós temos uma elaboração de literatura especializada, incumbida em função de delimitar os marcos teóricos e metodológicos das ciências sociais. Ou seja, tentar traduzir o que estava acontecendo no mundo das ciências sociais. Depois a criação do primeiro curso de ciências sociais em São Paulo, no Rio de Janeiro. Foram marcos importantes. E depois, os primeiros mestres e doutores recém-formados no Brasil, o que ocorreu em meados da década de 40, entre eles Florestan, e até meados da década de 50, em que pode-se destacar o papel importante das missões estrangeiras, né? Então, esses professores estrangeiros que estavam no Brasil conduzindo essas dissertações e teses, né? Franceses, ingleses, norte-americanos. E, por fim, a partir dos anos 50, inicia um período de consolidação e legitimação das ciências sociais no Brasil, um momento em que questões políticas e intelectuais encaminham muito próximo e mantêm um diálogo íntimo, o que se evidencia pelo fato de que, na esfera da política do país, passam por processo de intensa modernização econômica, social, cultural. E na esfera intelectual é possível identificar um conjunto de respostas na forma de pesquisa, publicação, discussão, que versam sobre as mais diversas facetas do processo de modernização nacional. E também sobre a função social da ciência e o papel político dos intelectuais. Então, esses são os aspectos fundantes da sociologia brasileira. Nesse último aspecto que eu falei, que é o período dos anos 50, Florestan é o grande nome. Ele está à frente desse processo de consolidação e de discussão do papel do cientista social no Brasil. O que esse cientista social deveria discutir, fazer, determinar, métodos, formas, o papel político, todas essas discussões. Então, adota-se, e ele adota a sociologia crítica como uma forma mais capaz de dar conta do seu papel, do papel de Florestan, sociólogo brasileiro, na realidade brasileira, consolidando a sociologia no Brasil. O pai da sociologia crítica, então, resumindo, a partir dos diálogos que ele conduziu com os clássicos da sociologia, produzindo manuais de sociologia para estudantes, né, que era algo fundamental na década de 40 e 50 no Brasil, Florestan começou a inaugurar uma nova interpretação do Brasil. E ele também estava dialogando com autores que já estavam produzindo um pensamento social no Brasil, que não necessariamente estavam fazendo ciências sociais, mas que poderiam indicar caminhos ou análises da realidade social. E desse diálogo, ele cria um estilo novo de pensar o passado e o presente da sociedade brasileira. Ou seja, o pensamento crítico de Florestan Fernandes, ele vai conduzir a uma ideia de pensamento crítico relacionado com a história.
sintetizando a visão clássica e moderna da sociologia. Clássica, quando ele traz os elementos marxistas, da teoria marxista, e moderna, quando ele traz autores contemporâneos da sociologia, né, como os já citados. A sua contribuição sobre as relações raciais entre negros e brancos no Brasil é um elemento também fundante e importante para determinar esse novo estilo de pensamento da interpretação da realidade brasileira. Estão atravessados e empenhados na dinâmica da realidade social. Nesse sentido, as tendências de duas reflexões sobre os problemas da indução na sociologia avaliam cada uma de todas as suas teorias, métodos, técnicas de pesquisa, explicações das mesmas maneiras que oferecem novas contribuições para o conhecimento das condições lógicas, históricas de construção dessa realidade. Então, sempre o elemento histórico, ou seja, a questão do materialismo histórico presente. Em uma formulação breve, a gente pode afirmar que a interpretação do Brasil formulada por Florestan revela a formação, os desenvolvimentos, as lutas, as perspectivas do povo brasileiro. Um povo formado por populações indígenas, conquistadores portugueses, africanos trazidos como escravos, imigrantes europeus, árabes, asiáticos, incorporados como trabalhadores livres. Mas essa é uma história baseada no escambo, na escravidão, no colonialismo, no imperialismo, na urbanização, na industrialização, por meio da qual se dá inicialmente a formação da sociedade de castas e posteriormente da sociedade de classes. Então, essa é uma tradução sintetizada do que a gente pode compreender, o que a teoria de Florestan nos indica da sociedade brasileira. Que esse misto de capitalismo ou sociedade de castas ou estamentos e sociedade de classes conduzidas pelo capitalismo. E essas questões introduzidas pelo colonialismo, elas não são diluídas pelo capitalismo. Elas não são diluídas com o tempo. E isso é muito presente na teoria de Florestan. Ou seja, nós temos a implementação do sistema capitalista no Brasil, nós temos a industrialização brasileira na década de 30, nós temos uma formação dessa indústria brasileira, né, período Vargas. Porém, nós temos relações sociais coloniais presentes, coloniais tradicionais de mando, baseadas na obediência não capitalista, mas sim numa obediência própria de uma sociedade rural. Então, nós temos essa dicotomia de uma sociedade que foi industrializada dentro de relações sociais que não estavam se modificando fortemente. Então, as classes sociais, como nós já discutimos em Marx, elas, por si só, por sua própria natureza, já concebiam desigualdades econômicas. Mas nós temos elementos de desigualdades simbólicas, estruturais, culturais, presentes dentro dessa própria sociedade que está se formando no Brasil. Então, isso ele vai chamar de capitalismo tardio, relação de mando,
Então, são todos esses elementos presentes dentro dessa sociedade industrializada, dentro dessas modificações, dentro dessa urbanização reflexiva tardia e dicotômica. Parece-me fazer essa relação que as relações das grandes fazendas foram transferidas ou foram submetidas a uma realidade das grandes cidades. Então, essa transferência, ela não eliminou essas barreiras simbólicas. Então, isso está muito presente em Florestan. E isso é uma questão muito importante que esse autor traz como elemento fundante na sua sociologia crítica. E é muito importante a gente discutir ele. E também em Florestan, mesmo discutindo essas questões na década de 50, 60, período de industrialização do Brasil, parece-me que ainda percebemos elementos conservadores nesse sentido de mando e clientelismo na nossa sociedade. Parece que essas relações não foram ainda diluídas pelo sistema capitalista. Então, é algo que podemos pensar ainda na nossa realidade. Então, Florestan presente novamente. A perspectiva oferecida por uma sociedade brasileira com acentuada desigualdade social, econômica, política, cultural, permite questionar muito da sociologia clássica e moderna, resgatando o conteúdo com seus conteúdos críticos. Então, por isso que Florestan adota a sociologia crítica como instrumento para explicar essa sociedade. Inicialmente, ele não vai começar com a sociologia crítica, mas ele vai adotar ela como um instrumento para conseguir explicar essa realidade. Então, há uma rica e complexa arquitetura dessa sociologia em Florestan Fernandes, compreendendo um passo fundamental em termos lógicos da teoria da explicação e da metodologia de pesquisa. Vai desde a forma de explanação, caracterização, como descrição e interpretação, e até as técnicas de pesquisa. É importante destacar esse elemento das técnicas de pesquisa, porque em sociologia pouco se usava colocar em foco principal o objeto. O objeto era apenas o objeto. Em Florestan, por exemplo, a comunidade negra, ela passa a ser o seu próprio, como posso dizer, o seu próprio ator da pesquisa, e não só um objeto de pesquisa. Então, ela se mobiliza a partir do seu início de pesquisa, a comunidade negra se mobiliza, e esse processo de mobilização da comunidade negra faz com que ela se torne um agente ativo da pesquisa. E isso é fruto da pesquisa de campo, adotado como técnica de pesquisa nos trabalhos de Florestan Fernandes. Algo que era inédito até então, né, na sociologia como um todo. Então, esse é um elemento muito interessante que a gente pode destacar como um elemento mesmo de compromisso social que esse autor nos demonstra, assim. Não utilizando como simples objeto para compreender questões metodológicas, mas a importância do papel social dessas pessoas que eram pesquisadas por ele. Né? Esse é um elemento muito interessante e merece destaque.
na nossa aula de hoje sobre Florestan. Então, falando em método, né, de pesquisa em Florestan Fernandes, que também está muito atrelado, vocês podem ter essa confusão em relação à própria militância, mas isso é proposital realmente. Mas falando em método, quando ele atua como sociólogo, quando ele está produzindo assim sua teoria, ele também está produzindo algo que tenha significado político para a sociedade brasileira. Então, estão interligados essas duas questões. O papel político do sociólogo e o papel acadêmico do sociólogo. Porém, dentro do papel acadêmico, ele não deixa de lado as questões metodológicas. E ele define, metodologicamente, 3 matrizes clássicas de pensamento. O método funcionalista, o objeto sistematizado, por Durkheim, ele emprega, utiliza, então ele vai definir um objeto sistematizado, ou seja, a sociedade tupinambá, um objeto sistematizado. O método compreensivo, formulado por Weber, ou seja, as ações que levaram a certas formas e organizações sociais da sociedade tupinambá, é um exemplo. E, fortemente, a dialética criada por Marx. A dialética presente em todas as teorias, em todos os trabalhos produzidos por Florestan Fernandes e a sociologia crítica brasileira. Quando falamos em Florestan Fernandes, estamos sempre nos remetendo à sociologia crítica brasileira. Então, quando falamos também em dialética, história ou marxismo em si, né, é importante a gente lembrar daquelas questões primordiais ou temas fundantes que são importantes e que são caros a essa fase em Florestan Fernandes. Ou seja, o termo da urbanização, industrialização, migração interna, emergência dos movimentos sociais, partidos políticos, governos, regimes, sem esquecer as influências externas, recriam desafios práticos, teóricos para muitos. Tanto a universidade, quanto o partido, a imprensa, a igreja, o governo, quanto o imperialismo, todos são levados a pensar e repensar o jogo das forças sociais, os movimentos da sociedade, a marcha da revolução e da contra-revolução. O país agrário transforma-se em industrial, sem perder o caráter agrícola. Tudo se urbaniza aos poucos ou de modo abrupto, sem perder o jeito rural. Então, essa definição de Florestan Fernandes sobre a sociedade industrial brasileira, eu acho que requer a nossa compreensão e requer a reflexão de vocês. E eu vou repetir essa frase. O país agrário transforma-se em industrial, sem perder a cara agrícola. Tudo se urbaniza aos poucos e de forma abrupta, sem perder o jeito rural. Ou seja, ele está falando do jeito rural nos aspectos das relações sociais. Das relações sociais que deveriam, teoricamente, se tornarem capitalistas industriais, mas que ainda giram em torno de aspectos da ruralidade, do mando, do clientelismo. Então, são elementos da sociedade brasileira que são bem definidos por Florestan. Em síntese, a sociologia brasileira está amplamente marcada pela obra de Florestan, sem dúvida, de tal maneira que está presente na formação dessa sociologia em 2 modos particularmente notáveis. Primeiro,
entre a maneira decisiva de construção da sociologia e do sistema de pensar a realidade social. Então, a partir de Florestan, muitos foram os trabalhos preocupados em pensar a realidade social até a década de 80. Essa foi uma marca muito presente na sociologia brasileira como um todo, marcando, inclusive, sistemas de sociologia rural, sociologia urbana, marcos teóricos que estavam preocupados com a realidade social brasileira. Segundo, cria um novo estilo de pensamento, a sociologia crítica, compreendendo teoria e história, sintetizando um estilo de pensar a realidade social. Então, sempre marcado pela questão histórica. O objeto sempre teria que ser fundado pela questão histórica, né, presente nessa questão. Então, aspectos sobre a obra, né, mudanças sociais no Brasil, que é a obra que eu indico para vocês. Essa obra, Florestan, ele vai discutir sobre as questões dessa transformação da sociedade agrária em sociedade industrializada e, ao mesmo tempo, essas relações que são sintetizadas ou são traduzidas pelas questões raciais, mas podem estar presentes em outros aspectos que estão presentes na sociedade brasileira, que ainda são coloniais, são arcaicas, conservadoras. E que, se a gente for pensar na política atual ou nos debates do senso comum atual, nós percebemos que parece que não temos isso superado na sociedade brasileira até hoje. Quando discutimos reforma agrária no Brasil, hoje, 2016, a gente vê que esse traço do ruralismo colonial é presente. Pois, pelo aspecto principal, reforma agrária é uma medida capitalista. Só que ela é conduzida a uma crítica que leva a um outro aspecto completamente diferente do que ao capitalismo. Então, estamos num sistema capitalista, mas, ao mesmo tempo, modelos e aspectos conservadores ou objetos de pensamento conservadores na sociedade brasileira negam próprios princípios capitalistas. E isso ainda está presente na sociedade brasileira. Então, esse aspecto está presente na obra Mudanças Sociais no Brasil. Então, os significados dessa obra. A luta de classe, ela vai estar presente nessa reflexão. E no campo comportamental também desse debate, no domínio do capital. Típico da sociedade rural oligárquica, presente no moderno industrial, na moderna industrial sociedade brasileira. Então, quando ele vai determinar a sociedade brasileira, ele vai determinar a sociedade, uma sociedade rural, oligárquica, moderna e industrial. Vejam só a dicotomia. Será que superamos essa dicotomia? Lembrem-se da questão da reforma agrária. Lembrem-se dos argumentos contrários à reforma agrária. Não são argumentos oligárquicos? De uma sociedade, de um capitalismo tardio, periférico? Havendo pouco interesse teórico em investigar as mudanças sociais na sociedade de classe brasileira,
com o objetivo de esclarecer os aspectos estruturais e dinâmicos do próprio regime de classes, esses aspectos devem ser naturalmente esclarecidos pela investigação sociológica do regime de classes em sociedades nacionais que combinem certo grau de autonomia do desenvolvimento interno com o mínimo de projeção hegemônica para fora, o que vale a dizer, com algum controle estratégico, direito e crescente das estruturas internacionais de poder, nascidas das relações das sociedades nacionais, seminacionais, neocoloniais, coloniais em si. Então, quando o Florestan estava escrevendo esse livro, né, as transformações sociais no Brasil, ele estava pensando no capitalismo dependente do caso brasileiro, mas que pode ser aplicado a toda a América Latina. Então, ele conduzia a ideia de que o sociólogo da chamada periferia do mundo capitalista desenvolvido deve se dedicar, através da análise da sua investigação comparada fruto e oriunda da metodologia weberiana, ao estudo do regime de classes, oriundo da teoria marxista, sob condição tipicamente neocolonial. Ou seja, você vai fazer uma análise do mundo capitalista, não deixando de lado o aspecto histórico das condições típicas que ele chama de neocolonial, que significam a emergência de um mercado capitalista especificamente moderno e o regime de classes que aparece com uma realidade histórica incipiente dentro de uma realidade marcada violentamente pela escravidão e as desigualdades culturais. Então, sociedades de capitalismo periférico devem levar em consideração essa condição neocolonial presente, ou seja, o capitalismo não destrói essa condição neocolonial. Não esqueçam, sempre lembrem dos argumentos utilizados contra a reforma agrária no Brasil. E lembrem-se que a reforma agrária é classicamente um elemento de reforma capitalista, liberal, presente na teoria de Adam Smith. Não esqueçam disso. Não é Marx que inventou a reforma agrária. Tá? Não esqueçam. Sob aspecto tipicamente da dependência econômica. Então, imperialismo. Imperialismo, por exemplo, norte-americano e a economia brasileira nos anos 60, 70. Os aspectos socioculturais e políticos, que na época era a ausência da democracia, as quais a dominação externa e a revolução burguesa. Esse aspecto da revolução burguesa está presente no debate teórico de Florestan e nos discursos políticos de Florestan. Porque ele não enxergava uma consolidação desse capitalismo. A burguesia sempre e ainda é altamente dependente do Estado no Brasil. E isso é um elemento contrário ao liberalismo, pois o liberalismo prevê uma autonomia do mercado. Então, vejam as dicotomias da economia e da sociedade brasileira. Então, a Revolução Burguesa ela ainda está em curso de consolidação nas relações sociais e econômicas.
como a dinâmica histórica interna não se acelera por uma via autônoma, mas graças a um esquema de articulação das iniciativas privadas nacionais com a intervenção estatal. Então, a intervenção estatal sempre presente nas iniciativas privadas nacionais, com o capital estrangeiro ou ambos. Então, esse é o caso do capitalismo dependente no caso do Brasil e de outros capitalismos periféricos, bem analisado e bem discutido nesse texto de Florestan Fernandes, As Mudanças Sociais no Brasil, primeiro capítulo. O equivalente ao processo histórico de degradação do feudalismo é, pois, a descolonização. E esse fato é de reconhecimento difícil, especialmente na América Latina, porque não se concretizou de fato. Onde prevaleceu a presunção errônea de que a descolonização constituiu um episódio do século XIX e das lutas pelas emancipações nacionais, quando, na verdade, o capitalismo comercial neocolonial, em seguida o capitalismo dependente, condicionaram de várias maneiras a persistência de uma estrutura econômica e social, de políticas coloniais e neocoloniais, e sua coexistência com estruturas econômicas, sociais, políticas, criadas pela eclosão de um mercado capitalista moderno e em seguida um sistema de produção capitalista localizado no setor novo, predominantemente urbano comercial e mais tarde um urbano industrial. No caso brasileiro, o modelo de organização social sempre continha potencialmente diferentes estruturas fundamentais ou de saturação histórica, que não lograram e se concretizaram de modo mais ou menos rápido e intenso, o que procuraram uma alternativa revolucionária para o capitalismo dependente. E o subdesenvolvimento não pode ignorar tais fatores, que, na verdade, lutar com êxito pela reconstrução socialista do homem e da economia na América Latina. Então, o objeto final e o objetivo final é a superação desses elementos neocoloniais presentes nesse capitalismo tardio e esse desenvolvimento propriamente dessa revolução burguesa para que se consiga essa igualdade de classes e um socialismo que se demonstra utópico momentaneamente devido a essa conjuntura difícil histórica. E Florestan lutou até o fim da vida com esses ideais, acreditando sempre nessa conjuntura e negando privilégios até sua morte, negando privilégios de tratamento médico privilegiado, tratando-se no Brasil, e veio a falecer. O legado dele permanece, e essas reflexões sobre a realidade e desigualdade no Brasil são pertinentes e ainda são de grande valia para nós que somos estudantes das ciências humanas. Então eu agradeço vocês por todas essas aulas de sociologia, espero que a sociologia tenha ajudado vocês, de certa forma, a formação crítica e a conhecer a realidade, porque vão estar presentes na sala de aula junto com os alunos de vocês. Um abraço e bons estudos.